Vamos para o próximo item da pauta, que é a apreciação inicial da betaína anidra para o tratamento de pacientes com homocistinúria com deficiência ou defeito de cistationina beta-sintetase, não responsivos à piridoxina. Uma demanda da empresa Recordati, e a Fernanda Taide do Degito vai apresentar, e a Karine vai apresentar o MHT. Depois tem a perspectiva do paciente também. Eu estou só tentando adicionar aqui a apresentação. Vocês estão me escutando? Sim, estamos. Ah, perfeito. Então, boa tarde a todos. Vamos ver se consigo pôr o modo apresentação. Por favor, está aparecendo já o modo apresentação? Tá, sim. Tá. Posso começar, então, Vânia? Pode. Tá. Bom, então essa é a demanda, né, da betaína anidra para o tratamento de pacientes com homocistinúria com deficiências ou defeitos da cistationina, beta-sintetase, não responsivos à piridoxina, a vitamina B6. Declaro não possuir nenhum conflito de interesse com a matéria. É uma demanda externa, né? O demandante é Recordati Rare Disease Comércio de Medicamentos Limitada. A tecnologia, então, é a betaína anidra, o nome comercial Cistadane, e a indicação solicitada, proposta, é o tratamento, então, dos pacientes com homocistinúria com deficiências ou defeitos da cistationina beta-sintetase não responsivos à piridoxina B6. Então, só para fazer uma contextualização, né, do histórico, foi aprovado em 2019 o protocolo clínico e diretriz terapêutica para a homocistinúria clássica, e depois, também em 2019, foi aprovado e está incluído no protocolo a fórmula metabólica isenta de metionina para tratamento de homocistinúria clássica. O contexto clínico da doença. A homocistinúria é uma condição clínica hereditária autossômica, recessiva rara, que decorre de erros inatos do metabolismo da metionina na via de transsulfuração ou na via de remetilação. E existem mutações em enzimas envolvidas no metabolismo dessa metionina de 3 formas diferenciadas. A deficiência da cistationina beta-sintetase, CBS, a deficiência da 5,10-metileno tetrahidrofolato redutase, MTHFR, e o defeito no cofator do metabolismo da cobalamina, o CBL. As manifestações clínicas da homocistinúria mais comumente destacadas é o deslocamento das lentes dos olhos para baixo, osteoporose, retardo mental, convulsões e principalmente fenômenos tromboembólicos. Os fenômenos tromboembólicos revestem da maior importância porque determina a ocorrência de eventos cardiovasculares sérios, como infarto de miocárdio, acidentes vasculares encefálicos, que podem ocorrer muito precocemente na vida do indivíduo, impactando na morbimortalidade. No tratamento da homocistinúria, busca-se a normalização dos níveis de homocisteína e metionina, objetivando prevenir a ocorrência dessas complicações citadas anteriormente, oculares, ósseas, neurológicas e vasculares, além de prevenir a ocorrência desses eventos tromboembólicos que podem ser fatais e evitar também progressão de lesões já existentes nesses pacientes. De acordo com o PCDT da homocistinúria, há uma recomendação que esses pacientes sejam diagnosticados, tratados e monitorados em centros de referências, constituídos de uma equipe multidisciplinar, integrada de especialistas que assegurem o gerenciamento abrangente dos pacientes com homocistinúria. Também, resgatando o PCDT, a gente tem no PCDT esse fluxograma de diagnóstico e de tratamento da homocistinúria. E bem no canto direito da tela, a gente entende, né, que uma parte desses pacientes com homocistinúria clássica vão desenvolver, então, essa não responsividade à piridoxina. E para o tratamento desses tipos de pacientes, desses indivíduos, os indivíduos que são responsivos à piridoxina, o tratamento consiste
segundo o PCDT, na administração do cloridrato de piridoxina em combinação com ácido fólico. Os que são parcialmente responsivos recebem o cloridrato da piridoxina com o ácido fólico, além de uma dieta com restrição de metionina e a fórmula metabólica isenta de metionina. Já a população a qual nós estamos nos referindo nesse PCDT, que são os indivíduos não responsivos à piridoxina, o tratamento é baseado na dieta isenta de proteínas de alto valor biológico de origem animal e restrita em alimentos de origem vegetal, com alto teor de metionina e utilização da fórmula metabólica. Ácido fólico e vitamina B12 também devem ser prescritos, especialmente quando houver a deficiência dessa vitamina. Também esses pacientes é recomendado que seja utilizado o ácido acetil salicílico para prevenção primária ou secundária dos eventos tromboembólicos. O tratamento não farmacológico desses pacientes, então, são as restrições dietéticas e acompanhamentos especializados nos centros, com nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e outros profissionais de saúde. Uma dieta com baixo teor, então, de metionina e a suplementação com aminoácidos livres de metionina enriquecidos com cisteína. E o manejo dietético, ele é recomendado para todos os pacientes com a deficiência de CBS não responsivos à piridoxina, além do tratamento adicional em indivíduos que são parcialmente responsivos à piridoxina. Então, a justificativa, né, dessa demanda, considerando que nas diretrizes e nas recomendações internacionais, há a indicação da betaína como uma terapia complementar, visto que funciona como um doador de radical metila, transformando a homocisteína novamente em metionina, que o PCDT de 2019 contemplou parcialmente esses pacientes não responsivos à piridoxina, seria, então, e que a inclusão de betaína não foi considerada naquele momento, justificando que, apesar de ter já um registro na Anvisa, em 9/9/2019, ele ainda não tinha um preço definido na Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que só foi, no caso, determinado esse valor depois da publicação do PCDT. Então, houve, então, a solicitação da incorporação dessa betaína anidra, que é um aminoácido metilado, trimetil derivado do aminoácido glicina e atua como um agente doador de radical metil, reduzindo os níveis de homocisteína pela remetilação da metionina. É considerado um medicamento órfão pelo FDA e a EMA, e o preço da tecnologia, a apresentação dela são frascos de 180 gramas, no qual 1 grama do pó vai conter 1 grama de betaína na forma anidra. Esses valores aqui é quilo dependente, né, do paciente. Então, o preço máximo de venda ao governo, 18%, fica de 1.921,04, fica um valor de 10,67 por grama, e o preço médio anual em torno de 23.052,48. Como essa estimativa ela foi pensada pelos estudos e pelo que o demandante apresentou no impacto orçamentário em pacientes com média de 60 quilos, que vai dar em torno de 1 frasco mês. A pergunta pico estruturada, então, pelo demandante, foi a intervenção à betaína anidra como terapia complementar, comparado com a terapia padrão, descrita no PCDT, que eu já comentei anteriormente. Os desfechos seriam a eficácia, segurança e qualidade de vida. E os tipos de estudos incluídos pelo demandante foram revisões sistemáticas com ou sem meta-análise, ensaios clínicos randomizados, estudos observacionais e séries de casos. Essa busca foi realizada pelo demandante em janeiro de 2022, nós reproduzimos ela no início de setembro e não houve inclusão de nenhum novo estudo que pudesse, né, complementar o relatório. Foram identificadas 685 referências e selecionados 10 artigos. Destes, o demandante incluiu 7 artigos, que era um ensaio clínico randomizado, 2 estudos observacionais e 4 séries de caso.
Nós optamos por excluir as séries de casos pelas limitações metodológicas e as amostras extremamente pequenas. Nós tínhamos amostras ali de 2, 5 pacientes. Claro, a gente sabe que é uma doença rara, mas entendemos que não seria a melhor evidência a ser olhada a série de casos. Entre os estudos, então, que nós mantemos aqui nesse relatório, foi o ensaio clínico randomizado de Gall, de 1988, que foi um estudo crossover, duplo cego, controlado por placebo, que tinha o objetivo de avaliar o uso do cloridrato de betaína na densidade mineral óssea vertebral em pacientes com homocistinúria não responsivos à piridoxina. Esse estudo incluiu apenas 5 pacientes, tá? Entre 7 e 32 anos, com diagnóstico de homocistinúria, com a deficiência não responsivos à piridoxina. E foram, então, randomizados para receber o cloridrato de betaína na dose de 3 gramas 2 vezes ao dia, que seria a dose padrão, ou placebo durante o período de 1 ano. Na primeira fase, após esse período, os pacientes alternaram para o regime complementar. Os desfechos avaliados, densidade mineral óssea vertebral em 6 e 12 meses de tratamento, concentração plasmática de homocisteína e metionina antes e após o início do estudo e segurança. Apenas a concentração de homocisteína teve, na verdade, um resultado significativo, tá, nos pacientes que tinham recebido cloridrato de betaína. Ainda nesse estudo, né, o tratamento reduziu, então, significativamente o nível plasmático médio de homocisteína, com aumento numérico no nível plasmático de metionina e sem eventos adversos. Referente à densidade mineral óssea, que foi aferida através da tomografia computadorizada, ela já estava abaixo dos níveis normais antes do início do estudo e não teve nenhuma alteração após o tratamento com a betaína. Depois, os próximos estudos são 2 estudos observacionais, né, que a síntese esse é um estudo multicêntrico de 2019, aberto, não comparativo, que avaliou a segurança do uso da betaína anidra no tratamento de pacientes com homocistinúria. O estudo coletou dados retrospectivos de 2007 a 2013 e depois prospectivamente até 2014 de pacientes com todas as idades diagnosticados com homocistinúria que receberam betaína anidra concomitante com as outras terapias padrões e que tinham dados clínicos disponíveis de pelo menos 2 visitas antes e depois do tratamento com a betaína anidra. Então, foram incluídos 125 pacientes em 29 centros da França e Espanha. Eram 50 adultos maiores de 18 anos e 75 pacientes pediátricos menores de 18 anos. A média de idade foi de 16,8 anos. O diagnóstico mais comum entre esses pacientes foi homocistinúria por deficiência da cistationa beta-sintetase não responsiva à piridoxina, 49 pacientes, então, representando 39,2% da amostra. A mediana de dose diária recebida entre a primeira e a última visita foi de 6 a 9 gramas. Os pacientes receberam suplementação com a vitamina B, ácido fólico, vitamina B12, seguida pela dieta com restrição de metionina. E a concentração, e aí esse gráfico traz aqui que nesse grupo de pacientes, tá, a concentração média total de homocisteína plasmática na última visita teve uma redução de 24,9% menor comparada ao valor observado na primeira visita nesse subgrupo de pacientes. Foram reportados 277 eventos adversos durante o estudo, sendo 109 eventos adversos graves. Tá? Os mais reportados foram lesão, intoxicação e complicações de procedimentos, infecções, infestações, distúrbios gastrointestinais, entre outros. Mas apenas 2 eventos não graves, sabor desagradável e cefaleia, e um evento grave, doença pulmonar intersticial, foram considerados no estudo relacionados ao uso da betaína anidra. Depois, o outro estudo observacional, De Biasi e colaboradores, de 2020, é um observacional que comparou os parâmetros laboratoriais de pacientes com distúrbio isolado ou combinado de remetilação da homocisteína e pacientes com homocistinúria por deficiências da cistationa beta-sintetase. As respostas, então, metabólicas ao tratamento com a betaína foram avaliadas também.
Os desfechos eram concentrações plasmáticas de homocisteína total e ácido metilmalônico. Então, apesar desse tratamento, a concentração total da homocisteína estava dentro dos valores de referência em apenas 3% das amostras, enquanto a concentração da metionina estava baixa ou dentro dos valores de referência em 16% das amostras. Não tivemos diferença estatisticamente significativa nos níveis de homocisteína total e metionina entre as amostras coletadas durante o uso de betaína, que correspondiam a 16 pacientes, daquelas nos quais a betaína não estava sendo administrada, 24 pacientes, que possivelmente pode refletir o efeito confundidor dos tratamentos que esses pacientes já recebiam, como a própria dieta, com restrição de metionina, a suplementação da vitamina B6, B12 e ácido fólico. Apenas 5 pacientes com deficiência tinham amostras coletadas antes e após o início da betaína. E foi observado que o tratamento com betaína não alterou a concentração de metionina, contudo, houve redução de 1,3 a 3 vezes na concentração de homocisteína total. A avaliação, então, do risco de viés, aqui a gente está apresentando a reavaliação. Inicialmente, o demandante considerou que esses estudos tinham apenas algumas preocupações. Entendemos que ele tem um alto risco de viés para o domínio, em especial para o domínio mensuração de desfechos, considerando o número muito baixo de pacientes, né? Esse aqui é o ROB2 utilizado para o GAL, de 1988, e além disso, também por ser um crossover, né? Pacientes acabam podendo, né, trocar de grupo. A gente também, pelo número baixo, não sabe o quanto isso pode ter sido contaminado, e a ausência de uma descrição mais detalhada de acompanhamento e cegamento dos pacientes não tinha nesse estudo, tá? Que pode contribuir para a incerteza relacionada a esses vieses, como é que foi feito realmente essa randomização e acompanhamento. A avaliação, então, do risco de viés dos estudos observacionais, o demandante realizou pela ferramenta Joanna Briggs, para estudos de corte sem grupo comparador. Nós utilizamos de novo, reavaliamos através dessa ferramenta, e ambos os estudos de corte apresentam os problemas metodológicos inerentes aos desenhos, com principalmente os fatores de confusão, por serem pacientes que já usavam as outras terapias e não deixaram de utilizar, e as análises desses estudos que não era na população total, eram análises pequenas de subgrupos de pacientes. Aplicando o GRADE no ensaio clínico, a certeza de evidência, então, incluída, variou de muito baixa a baixa, especialmente pela inconsistência, nem todos os estudos apresentavam evidência para betaína, aliás, o estudo não apresentava evidência para betaína anidra, ele apresentava evidência para o cloridrato de betaína. Isso é um ponto que a própria empresa destaca, né, que a betaína anidra responderia melhor. É importante destacar que a homocistinúria é uma doença rara e que os estudos em doenças raras, como já tem sido falado em inúmeros momentos, têm já várias limitações. Posteriormente, a empresa apresentou uma análise de custo-efetividade, que seria o uso da betaína anidra mais o tratamento padrão previsto no PCDT versus os pacientes que recebiam apenas o tratamento padrão. Seria, então, a população-alvo esses pacientes não responsivos à piridoxina, como cistinúria, apresentaram um horizonte temporal de 20 anos, que não há uma justificativa para não terem usado um horizonte temporal lifetime. Foi apresentado um modelo de Markov com 3 estados de saúde, e os desfechos de saúde apresentados por anos de vida livre de eventos cardiovasculares e quales. Os 3 estados de saúde eram ter, logo na sequência já vai passar, ter evento cardiovascular, não ter evento cardiovascular ou morrer. Taxa de desconto não foi mencionado em nenhum momento no dossiê do demandante, a gente acredita que não tenha sido aplicada. E em relação aos dados de eficácia do modelo, foram utilizados estudos como parâmetros de eventos cardiovasculares que não estavam avaliados na parte do PTC, na parte de evidências clínicas. A qualidade de vida teve origem em um estudo que avaliou, então, os pacientes após acidente vascular transitório e acidente vascular cerebral, bem como as utilidades consideradas. Porém, a gente sabe que tem outras manifestações clínicas apresentadas anteriormente que também impactariam a qualidade de vida desses pacientes.
Então, aqui é o modelo, como eu comentei para vocês, com os estados, né? Os parâmetros utilizados no modelo pelo demandante de probabilidade de ocorrência de evento cardiovascular, taxa de óbito em pacientes sem evento cardiovascular, taxa de óbito em paciente com evento cardiovascular, CALI sem evento cardiovascular e CALI com evento cardiovascular. Eles utilizaram o CALI de pacientes com e sem eventos da população geral. Aqui estão os valores utilizados, que foram retirados de estudos, tá? Os parâmetros utilizados no modelo de custo-efetividade e a proporção de ocorrência de eventos cardiovasculares em pacientes com homocistinuria, também retirado do estudo de IAP 2001. Em relação aos custos, avaliaram os custos diretos das opções terapêuticas descritas no PCDT e os custos de tratamento complementar com o uso da betaína anidra. Os preços foram extraídos da CEMED, considerando o preço máximo de venda ao governo, porém com o uso de 17% de CMS. E para os custos do manejo de eventos cardiovasculares no SUS, considerar a proporção de ocorrências desses eventos nos pacientes com homocistinuria. Para as análises de sensibilidade, foi considerada as variações de manejo dos eventos cardiovasculares de 20%. Esse aqui, então, é a tabela com os custos que está presente no relatório, tá? Só realmente chama atenção para o uso de um valor de 17%, que fica diferente, né, do valor anual colocado lá na parte inicial da apresentação. E os resultados apresentados, então, é que para um paciente, né, viver um ano livre de ocorrência de eventos cardiovasculares, o ICER calculado com o incremental com o uso de betaína anidra é de R$ 492 mil. E para um paciente viver um ano, então, com qualidade de saúde plena, o ICER calculado chegaria a R$ 1,5 milhão. Foi realizado pelo demandante apenas análise probabilística do modelo, nós não temos uma análise determinística para ver realmente o que podia estar impactando mais. Foi conduzido para avaliar esse impacto de incerteza 1.000 simulações de Monte Carlo de segunda ordem, e os resultados da análise de sensibilidade, eles corroboram, né, com os resultados do caso base. A mesma coisa foi feito também, na verdade, isso foi feito para os dois desfechos. E, assim, algumas considerações que nós gostaríamos de destacar sobre a avaliação econômica. Eles fizeram, então, a abordagem considerando esses 3 estados de transições, de novo, a questão do horizonte temporal de não ter sido justificado, o uso de 20 anos e não lifetime, como se recomenda as diretrizes. O demandante não refere a utilização de taxa de desconto, o modelo adotado considerou as manifestações clínicas relacionadas apenas aos eventos cardiovasculares, porém, se formos ler na literatura, a homocistinuria tem outras manifestações clínicas importantes que podem principalmente impactar na qualidade de vida, e não foram considerados diretamente os dados de segurança e eficácia dos estudos que foram avaliados na revisão sistemática. Os dados de custo que foram utilizados 17% e não os 18%. O demandante referiu o valor de tratamento médio anual com betaína de 20.510, né? Mas ele não referiu em nenhum momento o peso médio que ele tinha utilizado para esse parâmetro. Nós refizemos esse cálculo e se inferiu a partir daí que seria um frasco mês de 180 gramas para um paciente de 60 quilos. Porém, a gente gostaria de destacar que a homocistinuria, ela costuma também atingir pacientes pediátricos, né, o diagnóstico, e usar 60 quilos como parâmetro no modelo talvez possa ser problemático, porque certamente nós teríamos pacientes pediátricos com peso menor, que usaria doses menores de betaína anidra, e isso impactaria diretamente nos custos. Na análise de impacto orçamentário, utilizaram, então, os pacientes com homocistinuria clássica não responsivos à piridoxina, e o demandante apresentou um cenário epidemiológico e um cenário de demanda ferida. O epidemiológico considerou a média de um paciente por 250 mil, conforme descrito também no relatório número 448 de 2019, relacionado à fórmula metabólica para homocistinuria, e um cenário de demanda ferida, que foi o número de pacientes, então, foi apurado
pela Associação Brasileira de Homocistinúria, que estima que hoje existam 90 pacientes com homocistinúria clássica identificados no Brasil. Então, pelas duas tabelas, a gente vê uma diferença muito grande de pacientes, né? O que se espera epidemiologicamente do que se tem diagnosticado, porém, nós sabemos que existe inclusive o demandante cita isso, a questão do subdiagnóstico de homocistinúria no Brasil. Então, é possível que até se possa ter realmente mais pacientes. O market share utilizado foi de 50% no primeiro ano, com incrementos de 10% a cada ano. E nos resultados de análise do impacto orçamentário no cenário epidemiológico, houve, então, em 5 anos, um impacto de 11 milhões, em torno de 12 milhões, para a incorporação da betaína anidra como terapia complementar ao tratamento padrão. Para o cenário de demanda aferida, ficaria em torno de 3 milhões e meio para a incorporação dessa betaína anidra como tratamento de terapia complementar. O demandante, então, fez análise de sensibilidade, também probabilística, que se mostraram dentro dos parâmetros apresentados, não tendo nenhum impacto que fugisse do esperado. Nas experiências internacionais, tá, a única agência que aprovou o uso de betaína como tratamento adjuvante da homocistinúria foi a agência escocesa, a SMC, e recomenda o uso da betaína anidra como complemento de outras terapias, como vitamina B6, B12, folato e uma dieta específica devido à condição rara da doença órfã de tratamentos adicionais. Como considerações finais, então, só retomando que a eficácia e segurança da betaína anidra como terapia complementar no tratamento destes pacientes não responsivos à piridoxina foi avaliada através, então, de um ensaio clínico randomizado e 2 estudos observacionais, que são estudos com limitações metodológicas, que estão realmente, em parte, relacionados ao tipo da doença que está sendo avaliada. Certeza de evidência foi classificada como baixa, demonstrando fragilidade nos resultados desses estudos apresentados. A análise econômica realizada, então, de custo-utilidade, a WISER foi em torno de 492 mil para um AVL de eventos cardiovasculares, né, e de um WISER de 1,5 milhão para um QALY. Na AIO, então, a demanda epidemiológica resultou em investimento incremental em 5 anos, de 11 milhões para cenário epidemiológico e de 3,5 milhões para demanda aferida, com market share variando de 10% de 50% a 90%. Seria isso, e fico à disposição para perguntas. Obrigada, Fernanda. Agora vamos passar para a Karine. Só ver se eu consigo sair daqui. Saiu a apresentação? Ainda não. Saiu? Obrigada. Olá. Estão me escutando? Estão vendo? Estamos escutando, mas está aparecendo seu e-mail, eu acho. Ah, ué. Seu de alguém, não sei. Não estou conseguindo sair da tela agora. Saiu. Vamos ver, vamos de novo. Deu agora? Tá travada a tela, eu acho. Tenta tirar o compartilhamento e voltar. Tá. O Getúlio pode compartilhar por aqui.
Pode ser, então, porque eu não sei que tá... Não estou conseguindo. Está compartilhando agora. Certo. Bom, então, dando sequência, bom, vou me apresentar novamente. Eu sou a Karine, sou consultora do DGITS e vou apresentar, então, o levantamento de monitoramento do horizonte tecnológico desse relatório recém-apresentado sobre a homocistinúria com deficiência ou defeitos da cistationa beta-sintetase, que é a homocistinúria clássica, não responsivos à piridoxina. Pode passar o próximo. Então, como estratégia, nós utilizamos essa população, né, de pacientes com homocistinúria, com deficiência ou defeitos da cistationa beta-sintetase, não responsivos à piridoxina. Acessamos essas duas bases, a Clinical Trials e Cortellis, em setembro de 2022. Foram utilizados esses termos, e os critérios de inclusão, como de praxe, então, foram incluídos os ensaios de fase 2, 3 ou 4, por se tratar de uma doença rara, intervencionais, inscritos no Clinical Trials. E como exclusão, registro, então, há mais de 2 anos na Anvisa ou há mais de 5 anos na EMA ou FDA. Próximo. Bom, com esse recorte de não responsivos à piridoxina, não foi identificada nenhuma tecnologia. Pode passar o próximo. Entretanto, resolvemos trazer duas tecnologias potenciais para a homocistinúria clássica, né, que é a pegtibatinase, uma beta-cistationa humana recombinante, modificada na forma peglada, que confere uma ação prolongada, né, uma terapia considerada uma terapia de reposição utilizada pela via subcutânea. E, então, em janeiro de 2019, começou, então, um estudo de fase 1-2, né, com previsão de término em junho de 2025. É um estudo duplo cego, randomizado, controlado por placebo, para avaliar a segurança, a tolerabilidade, a farmacocinética, a farmacodinâmica e os efeitos sobre os resultados clínicos. Já em dezembro de 2021 foram apresentados os primeiros resultados positivos, né, com os primeiros pacientes incluídos, e houve, então, reduções da homocisteína total durante as 12 semanas de tratamento, e os níveis de metionina reduzidos e os níveis de cistationa elevados, e também foi considerado bem tolerado. Sendo assim, o FDA, ele faz em março de 2015, ele considera essa concessão de medicamento órfão, né? Em março de 2020, concede o Fast Track para essa tecnologia. Em agosto de 2022, ele entra como uma terapia inovadora. E a EMA, em maio de 2016, considera o medicamento como órfão. Pode passar o próximo. A outra tecnologia, então, semelhante, seria o pegtarviliase, só que nesse caso é uma enzima cistationa gama-liase humana, peglada, que vai degradar tanto a homocisteína quanto a homocistina, né? Também deve ser utilizada pela via subcutânea. E em março de 2021 foi iniciado um estudo de fase 1-2, multicêntrico, de atribuição sequencial, aberto para avaliar a segurança farmacocinética e a farmacodinâmica de múltiplas doses ascendentes desse medicamento. E nesse caso não temos ainda resultados preliminares, e a previsão do término desse estudo é para dezembro de 2022. Também cabe ressaltar que em outubro de 2020, a FDA e EMA concederam a designação de medicamento órfão para essa tecnologia. Tá? Então, fica aí, talvez, no desenvolvimento desses medicamentos, pode ser que ainda venha a ter um uso mais específico para os não respondedores de piridoxina. Próximo. Assim termina a apresentação, fico à disposição. Obrigada, Karine. Agora vamos passar para a perspectiva do paciente. Obrigada. Para este tema, tivemos a chamada número 28 de 2022, que ficou aberta entre os dias 22 de junho a 3 de julho, e tivemos 2 pessoas inscritas. A representante é a senhora Simone Alan Ared. Simone, seja muito bem-vinda. Você tem 10 minutos para fazer sua apresentação, tá bom? Quando tiver faltando 2 minutinhos, eu levanto a mão para você já ir encerrando. E eu peço que no início da sua fala, a senhora diga se tem algum conflito de interesse, ou melhor, declare se tem algum vínculo com a indústria, desculpa, e também que diga de qual lugar do país você está. Fique à vontade, a fala é sua.
Nós não te escutamos, Simone. Vocês que colocaram, tá dando para ouvir agora? Agora sim, obrigada. Estava no mudo. Meu nome é Simone, né? E eu declaro que não tenho vínculo nenhum com a indústria, né? Apesar de eu ser de uma associação de pacientes, né? Eu não tenho nenhum vínculo com as indústrias, né? Nós somos uma associação de pacientes, sim, mas uma associação sem site, sem essas coisas. Nós só temos redes sociais, até mesmo porque não temos verba, né, para isso, né? E agora, então, já me apresentei, né? Eu sou a Simone, eu tenho um filho com homocistinúria, um diagnóstico tardio, né? Não responsivo à piridoxina, né? Eu vou falar de uma maneira bem rápida sobre esse tempo de 10 minutos que nós temos, né? É um tempo muito curto para nós que temos uma doença rara, conseguir explicar, falar sobre todos os nossos desafios, né? A gente não sabe o que é importante para quem vai fazer a avaliação, né? Porque não somos nós que fazemos a avaliação, então esse tempo, né, é uma coisa bem difícil para nós. Então eu vou tentar, mesmo assim já está melhor do que antes, né? Porque antes a gente só podia assistir e não podia falar nada. Então, pelo menos agora a gente já tem 10 minutos para defender. Então, vamos lá agora, sendo objetiva na experiência, né? O meu filho começou o tratamento, tá? Em outro estado, porque é uma doença muito rara, como vocês viram, tem muito poucos pacientes no Brasil e nós tivemos que levar ele para São Paulo para fazer o tratamento. Ele fez o teste da piridoxina e não baixou nada a homocisteína, que é o objetivo do tratamento, né? Logo após o teste da piridoxina, o centro onde ele fez o tratamento escolheu ir diminuindo a comida dele, né, de maneira gradativa, para não dar um choque muito rápido de tirar tudo, né, e podia ser que ele, diminuindo a comida, respondesse já ao tratamento, não precisasse diminuir tanto. E fomos dosando a homocisteína para ver se baixava e não baixou, diminuindo a comida. Introduzimos a betaína nele, né, e não diminuía também a homocisteína. E então introduzimos a fórmula metabólica, foi quando a gente conseguiu diminuir a homocisteína dele, que é o objetivo do tratamento, é sempre conseguir diminuir essa homocisteína para evitar que ele tenha as sequelas da doença que podem até ser fatais, né? Quando a gente conseguiu, então, baixar as taxas dele, a gente precisava saber se as taxas dele baixavam com tudo aquilo junto ou se ela baixava só com uma daquelas 3 coisas, que no caso era a fórmula, a betaína e a dieta com restrição. E nós fizemos esse teste, tá? Ainda, porque até mesmo porque a gente não tinha a fórmula, né? Nem a betaína para dar ele em período muito longo, e fizemos o teste dosando a homocisteína para ver se um só fazia o efeito, se 2 e 3, e não conseguimos. Nós só conseguimos fazer o efeito desejado na mistura dos 3, né? Fórmula, betaína e dieta com restrição. Então, a partir dali, a gente conseguiu ver que ele precisava realmente dos 3 e tínhamos que ver o que teríamos que fazer, porque não tínhamos, né? E eu não tinha condições financeiras de comprar aquilo, né? Durante a vida toda, muito tempo, eu não tinha condições para isso. E foi aí que a gente começou também a conhecer os outros pacientes para ver se a dificuldade era igual de todo mundo, né? E nós conseguimos ver que todo mundo tinha a mesma dificuldade para conseguir esse tratamento e conseguir manter essas taxas da homocisteína o mais baixo possível, o mais próximo do normal, né? Que é o que se espera com o tratamento. Só que a gente vê que a maioria dos pacientes, tá? Eles não têm acesso às 3, vamos falar 3 tecnologias, né? Para não repetir toda hora quais são as 3, né? As 3 coisas juntas ao mesmo tempo, eles não têm acesso a isso. Quando eles têm a fórmula, eles não têm a betaína. Quando eles têm a betaína, eles não têm a fórmula. E às vezes eles têm betaína e fórmula, mas não conseguem fazer a dieta, porque a dieta ela é com uma restrição muito grande. Eles não podem comer praticamente nada. Eles comem legumes, frutas e verduras controladamente, não quer dizer que eles podem comer à vontade o legume que ele quiser, a fruta que ele quiser, não, isso é de maneira muito controlada. Então, não temos no Brasil os alimentos hipoproteicos, que ajuda muito para eles conseguirem se manter na dieta,
E o que acontece? A maioria das pessoas não tem condições de comprar frutas, verduras e legumes também quando está fora de época, porque quando está fora de época, essas coisas têm uns valores absurdos, né? Então, muitas famílias não conseguem fazer também a dieta de uma maneira correta por conta disso, né? Não tem os alimentos hipoproteicos, os alimentos muitas das vezes estão num período fora da safra e que fica muito caro, né? Então, a gente tem todas essas dificuldades, né? A consequência disso é a falta de adesão, a maioria não tem taxas boas, né? Porque não consegue as três coisas junto. E qual é o resultado que a gente vê nisso, né? Eu, graças a Deus, o meu filho consegue fazer a dieta, né? Mas a gente tem acesso aos alimentos que vêm fora do Brasil para ele, então ele tem uma realidade um pouco diferente da maioria dos pacientes. E apesar da gente só ter 90 pacientes conhecidos no Brasil, vocês podem até fazer uma pesquisa com os médicos, porque eu faço isso o ano inteiro, né, para saber qual o médico que descobriu um diagnóstico novo. Eu já vi uns 10 pacientes indo a óbito. Então, quando eu penso na porcentagem, é uma porcentagem muito grande para um número de pacientes, né? É como se fosse 10% dos pacientes eu já vi ir a óbito num período de 10 anos, né? Porque tem 10 anos que meu filho tem um diagnóstico. E todos esses pacientes que foram a óbito, eles não tinham acesso ao tratamento completo, a essas três coisas, né? Um desses pacientes, inclusive, eu já até trouxe para minha casa, ele passou um período na minha casa, e aqui ele teve acesso a tudo e teve as taxas totalmente controladas, né? Só que quando ele voltou para a casa dele, ele não tinha acesso, né? Ele ficava muito sem betaína, sem fórmula, né? A dieta era uma família muito simples e esse menino veio até a óbito esse ano, né? Isso me deixou muito, muito mal em eu não ter conseguido ajudar ele. Eu não podia trazer, eu trouxe para minha casa, mas eu não podia ficar com ele aqui para a vida toda, né? Só durante um tempo. E também a gente tem alguns pacientes, tá? Tem uma que mora perto aqui de mim, no município do lado meu, que ela começou o tratamento com meu filho, fez o teste da peridoxina, não foi responsiva, introduziu primeiro, aí diminuiu um pouco a comida, né, como o meu filho, e também não diminuiu as taxas, e ela tomou a betaína, né, e as taxas dela diminuiu. Essa menina, ela faz uso da piridoxina, da betaína, e não faz dieta, mas não com tanto rigor quanto meu filho. Ela pode comer muito mais, a cota dela diária é maior, mas ela não usa a fórmula, né? Então, aconteceu isso com ela. Tem um paciente também de São Paulo que acontece isso, ele não usa a fórmula e faz uma dieta com pouco rigor e consegue controlar as taxas, né? E a gente ficou muito feliz quando a gente conseguiu o PCDT em 2019, né? Só que a gente sabia que a gente precisava da betaína e a gente não conseguiu a betaína lá, ela não tinha o registro de preço, como já foi dito aí, né? Então era impossível a gente conseguir ela naquele período, né? Mas agora a gente espera muito que a gente consiga essa betaína para que a gente diminua esse número de mortes dos pacientes, que a gente consiga controlar essas taxas da homocisteína deles que não consegue baixar sem ter tudo, né? E a gente viu, né, a gente sabe que no próprio Conitec, vocês reconhecem no site de vocês que o tratamento da homocistinúria, como está lá, é piridoxina e ou betaína. Então, apesar dos estudos, como já foi dito, ser muito pequenos para a questão da betaína, se ela funciona ou não, né? A gente sabe que ela funciona. Um outro detalhe também que é muito importante para mim é com relação às betaína manipulada que a gente usa aqui no Brasil, tá? O meu filho já passou por isso e vários pacientes já passaram. Quando eles usam o cloridato de betaína, eles têm muitas dores no estômago, eles passam muito mal. Alguns pacientes, o médico orienta até tomar acho que é o omeprazol, um remédio junto para poder tomar betaína. Isso não é uma coisa normal, né? Mas quando a gente consegue comprar a betaína
amidra, né, no manipulado, a gente percebe que ele não tem esses sintomas e as taxas realmente baixam, né? Agora, com o cloridato de betaína, as taxas não baixam, isso no meu filho, né? A gente já viu que as taxas não baixam e aquela dor no estômago é uma coisa que incomoda muito, né? Ele já tem uma série de problemas, uma série de sintomas, ainda ter uma dor no estômago não é uma pessoa que vai ter uma qualidade de vida boa, né? Então, acho que eu já estou chegando nos meus 10 minutos, né? Espero ter conseguido explicar um pouco da doença, da situação deles, num período de tempo tão curto, né? Eu precisaria de mais tempo. Obrigada, eu estou aqui à disposição para se alguém tiver alguma dúvida. Obrigada, Simone. E há quanto tempo ele faz uso da betaína anidra? 10 anos já. Ah, então desde o diagnóstico ele já usa... Já. Logo em seguida ao diagnóstico, nos testes, né, foi introduzida a betaína. E qual seria como que a senhora percebe, qual seria a principal diferença que a senhora percebe com o uso da betaína anidra? Qual seria a principal vantagem dela? Olha, a principal vantagem é não tem a dor no estômago como a outra e a questão de baixar a taxa, tá? O meu filho tomando o cloridato de betaína, além da dor no estômago, as taxas dele não ficaram no controle. Certo, obrigada. Mas essa betaína anidra é importada? Era importada? Como? Não, a gente consegue comprar ela na farmácia de manipulação, sim, tá? Só que a gente precisa ter certeza que aquela farmácia de manipulação é confiável, porque, infelizmente, nós temos essa situação no Brasil, né? E eles não vendem ali só dizendo que é a betaína, mas não informam se é o cloridato de betaína ou se é a betaína amidra. A gente consegue ela em algumas farmácias de manipulação, sim. E por mês, mais ou menos, qual que é o valor? A senhora sabe? Olha, quando a gente compra, eu estou falando o preço que eu pago, tá? Quando a gente compra para 4 meses, o valor nessas farmácias de manipulação é bem mais barato, sabe? Então, eu costumo comprar logo para 4 meses para poder sair mais barato. Eu gasto uma média de 2.800, 2.700, por aí assim, para 4 meses. E o meu filho só usa 6 gramas de betaína por dia. Obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Não? Acho que é isso. Obrigada, Simone. Muito obrigada pela sua experiência, tá bom? Tá bom, eu agradeço e espero que dessa vez a gente consiga dar um tratamento para esses pacientes. Tchau, tchau, Simone. Tchau. Obrigada. Alguma pergunta, gente, para Fernanda? Alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo. Quando a gente estava vendo, eu procurei na internet e achei em várias farmácias de manipulação, assim. E aí estava esperando ela falar, mas ela falou, né, que e é isso, né? Mas o preço na farmácia de manipulação normalmente é muito mais caro. Não, é muito mais barato nesse caso. Mas ela falou, mas que na realidade da vida não é assim. A gente sabe geralmente eu achava que era mais barato, mudou, Na farmácia de manipulação? Sempre foi mais barato, não? Não, pega dermocosméticos, os cosméticos, todos. Não, mas isso é cosmético, moço. Não, os dermatológicos. As formas dermatológicas, os remédios para emagrecimento, pega lá na farmácia de manipulação. Normalmente é 4, 5 vezes o preço do produto. Aí faz uma sibutramina em vez de 100 miligramas. Eu conheci muito da valsartana 80. Tá? Eles faziam valsartana 75, era quase 3 vezes o preço. Depois que cai a patente e fica disponível, durante um períodozinho ainda aparece um primeiro, segundo fabricante que ainda mantém o preço próximo, mas logo depois tende a cair o preço do genérico
de referência na fábrica, mas na farmácia de manipulação não, mantém sempre um preço mais alto. Não, eu achava que era o contrário. Eu tinha na minha cabeça que era o contrário. Pode ter dúvidas, assim, qual é a motivação de alguns médicos prescreverem em farmácia de manipulação, porque precisa ter uma motivação, mas preço não é. Entendi. Então, vamos lá, gente. Alguém tem alguma pergunta para a Fernanda? Quer falar alguma coisa, Fernanda? Fazer um resumo aí de tudo? Não, Vânia, eu acho... Só gostaria de falar, ela fez um comentário da manipulação, porque as farmácias de manipulação, elas tanto manipulam o cloridrato de betaína para outras situações, né? E a betaína anidra, que seria para a homocistinuria clássica, o que pode ter acontecido, né? Pode acontecer isso, assim. Então, as duas formas são manipuladas. Eu acho assim, eu acho que é muito isso, é a questão de preço, né? Eu acho que, isso, pelo que ela falou ali, o preço que está sendo proposto é muito além do que hoje está sendo, que as pessoas costumam manipular. E eu acho que a dificuldade de isolar, como ela mesma falou ali, né? A dificuldade que se tem de isolar o real efeito da betaína acaba sendo também um fator aí que pode complicar. Alguns pacientes, ela mesma comentou, né, que inicialmente só com a betaína o filho dela não havia melhorado, depois somente com os 3, uns precisam da fórmula, outros não, outros precisam da dieta só. Eu acho que esse é a grande dúvida, né, de tudo. Posso só complementar uma coisinha, que é a Priscila? O cloridrato de betaína, ele também é comercializado de forma industrializada, mas ele é considerado um suplemento pelas vias de registro. Mas ele é utilizado para outras finalidades, para auxiliar o sistema digestivo. Por quê? Porque o cloridrato de betaína, ele vai liberar, na verdade, um ácido clorídrico. E aí, por isso, ele facilitaria a digestão e possivelmente foi por conta disso que a mãe relatou que o filho dela teve problemas gástricos por conta disso. Tá? Então, essa que é também uma diferença. A gente já avaliou aqui em outros momentos, isso aqui é como eles falaram, derivado de aminoácidos, já tivemos vitaminas, e é sempre essa questão, né, entre a possibilidade de manipular, nesse caso, a um preço realmente competitivo, e as formulações que vêm. O que a gente vê também é que atua no mecanismo bioquímico da doença, diminuindo taxas, então assim, a gente não vai conseguir desfechos mais duros, porque eles não acontecem tão rapidamente, como ela falou, em 10 anos, né, os pacientes. Então a gente está diante de uma doença em que pode se beneficiar de um derivado de aminoácido, que são desfechos intermediários, que é uma tríade de tratamento, como a mãe do paciente bem falou, então depende de outras questões. Por esse valor, eu acho bem complicado a gente conseguir bancar uma tecnologia com esse valor. Ela foi clara, muitos pacientes têm conseguido fazer isso com farmácia de manipulação a um preço, o preço aqui mensal do medicamento é quase o preço de 4 meses que ela manipula. Então, assim, em relação à evidência, eu acho que é a evidência que a gente está acostumado a ver para esse tipo de situação, não dá nem para criticar, é o que a gente tem mesmo. Mas em relação ao valor, eu acho um valor, né, pessoalmente acho um valor bem grande. São poucos pacientes, ok, o impacto orçamentário não vai ser tão grande, mas o valor realmente está bem maior do que comumente eles têm usado pela manipulação. Eu não sei qual a opinião de vocês a respeito. Eduardo. Eduardo, da SAS. Fernanda, obrigado pela apresentação, ficou muito claro, não tenho dúvida não, mas eu corroboro com as opiniões, as posições de Cora. Eu acho que para esse tipo de doença, né, sendo realmente uma doença ultra rara, eu até diria, pela incidência dela, né,
Não surpreende o grau do corpo da evidência, é isso aí mesmo que se tem, mas eu fico muito desconfortável com os fatores de confusão que Fernanda menciona, né? Eu fico com uma insegurança muito grande para conseguir ser favorável a um medicamento com esse valor, com esse impacto, um impacto até baixo, né? Mas quando você olha, e a gente falou disso muito recentemente, a razão de custo-efetividade incremental é de até mais do que 10 vezes aquela que a gente estipulou para aquelas doenças com aquelas exceções que a gente colocou recentemente, no mês passado, né? Então, seria 10 vezes a mais do que esse limiar que a gente estabeleceu em tese para essas doenças mais raras que atendem a critérios específicos. Mas não é só isso, é mais por esses fatores de confusão, por eu não conseguir garantir que o componente desse combinado de alternativas que esses pacientes tomam, que está fazendo alguma diferença para esses resultados positivos que alguns pacientes têm, outros não têm. Então, eu ainda me sinto muito desconfortável em ser favorável neste momento. E reforço, não é pela qualidade das evidências, é por essa confusão que se tem nessa multiplicidade de tecnologias que eles tomam e que a gente não consegue garantir o quanto que é a contribuição da betaína anidra nesses resultados aí. É muito diverso, né? Será que não conseguir essa garantia não tem a ver justamente com o tamanho do estudo? Entendeu? Assim, é pequeno, não tem como, né? Para o desfecho. Então, complicado, gera incerteza. Além do que tudo que vocês já falaram, né? Agora, não para o caso específico, mas tinha que ter um jeito dessa questão de manipulação, né? Tem tantos casos em que a gente ficou parado um tempão na época com a biotina, porque a Anvisa pedia que fosse medicamento, aí não tinha registro de medicamento, lá fora era vitamina, e aí, né, era feito manipulação, e é muito mais barato, né? Não sei como avançar, acho que teve uma discussão no passado aí do pessoal do DAF, mas precisa avançar nessas coisas, porque tem situações aí que... Estranho que, gente... Mas assim, tem situações que é muito mais barato bem estranho, do que... Tem uma assim, diferença tão grande de preço. Eu dei uma olhada aqui nos preços, está falando de um preço muito mais barato quando fala de manipulação do que o preço do medicamento. Tem alguma coisa que não está batendo nessa história. Ou o ingrediente ativo não é o mesmo. Aí tem um monte de... que é estranho, porque normalmente é mais barato na farmácia, na indústria, porque a indústria faz em alta escala. Tá? Então, e tem controle de preço. Lá não tem controle de preço. Não, mas é um fato. Sim. Nessa composição nova, né, da Conitec a partir aí de dezembro, janeiro, né, com a divisão até interessante, essa possibilidade de uma tecnologia quase que diferente, né, fabricação em farmácia de manipulação. Qual seria essa possibilidade, essa viabilidade do SUS passar a utilizar essa alternativa, incorporar uma medicação que já está incorporada, já é reconhecida, mas fabricada numa outra instância, a Anvisa, não sei o que é que imaginaria, mas eu acho que precisa ser pensado. Você está falando a segunda... Sim, os municípios, com certeza, estados já fazem manipulação de algumas coisas, né? A gente aqui não... Tem muita manipulação em hospital. Tá? Isso é feito em hospital, é feito manipulação. Mas aí é um ambiente muito fechado, tá? Tem um controle da vigilância sanitária municipal, é uma coisa bem específica. O grande problema é que essas farmácias de manipulação hoje viraram um baita comércio. E não tem nenhum tipo de controle de preço também, né? Não, os estados não têm estrutura de manipulação. O que tem... Não, estrutura não, de comprar de farmácia de manipulação. Por exemplo, não tem líquido. Depender de quantas situações nós tenhamos, a regulamentação não permite, porque farmácia de manipulação é uma receita única para o Eduardo. Não pode ter estoque em farmácia de manipulação.
senão vira indústria, aí tem que registrar como indústria, tem que ter boas práticas de produção, tem que ter tudo aquilo que uma indústria tem. Então, se você chegar numa farmácia de manipulação e o teu produto estiver pronto lá, é alguma coisa ilegal, porque as regras da Anvisa é que farmácia de manipulação não pode ter estoque, porque é um produto específico para o Eduardo, a altura do Eduardo, o peso do Eduardo, a quantidade de produto que eu vou receitar para o Eduardo. É personalizado. A farmácia de manipulação faz produto personalizado. Produção em série é indústria farmacêutica. Aí precisa ter todos os controles e registros de indústria farmacêutica. A água tem que ser purificada, o ar tem que ser purificado. Aí tem todos os... Então, por que o hospital faz? Porque o hospital tem área segregada e faz também específico. Não pode ter estoque. Se a vigilância sanitária chegar no hospital e ver um estoque de produto manipulado, pode autuar o hospital. Mas o hospital manipula o que já é pronto, não? Manipula também o que não é pronto. Não, manipula produto pronto, fazer separação, faz. isso, fracionamento. Fracionamento é uma coisa. Aqui é pegar um monte de pó e colocar dentro de uma cápsula. Mas a gente tem que parar para pensar numa solução para isso, né? Fico imaginando, são 90 pacientes, né? Isso está espalhado no Brasil inteiro, então, assim, não seria inviável, né? Não sei, mas talvez um sistema de ir para a rua mesmo, né? Tentar contratar tantas manipulações por mês, entendeu? Com alguma farmácia, enfim, achar uma forma de reembolso. Alguma hora a gente vai ter que parar para pensar, porque nesse caso é o que a Cora falou, né? R$700 para 2.000 e pouco. Então, e a gente tá na avaliação econômica, né? É o que tá pegando. Então... Sim, é o que tá pegando. Nesse caso, é basicamente o invase, né? O acondicionamento, porque é o ativo, não tem... Assim, é 1 grama por grama. Né? Então, por isso é curioso essa discrepância, né, de preço, porque aí a farmácia de manipulação também compra o ativo, acondiciona. Estranho. Fala aí, Cora, você quer falar alguma coisa? Não, eu queria perguntar para a Fernanda, no cálculo na avaliação econômica, a utilidade, ela veio da onde para esses casos? Ela veio a utilidade veio dos estudos de evento adverso de homocistinúria. Foi um estudo aberto de evento cardiovascular, que eu não estou com ele aqui na minha mão agora, mas ele é um evento que não avaliou betaína anidra, ele avaliou os pacientes com homocistinúria que tiveram eventos cardiovasculares como um todo, assim. Que aí foi de 0,86, 100 para 0,68 com, independente de qualquer coisa que ele usasse. Exatamente. E esse estudo, ele é da onde, ele? Eu vou ter que olhar aqui. Porque... Fernandes, 2013. Tá, não, tudo bem, só curiosidade mesmo. Tá. Não, até depois dou uma revisada e se tiver alguma coisa eu comunico, mas eu li ele e até porque eu fui olhar, né? Eu digo, poxa, se eles usaram um estudo de homocistinúria para evento cardiovascular, por que eles não botaram lá na base de evidências, né? Aí eu fui ver que não estava dividido por tipo de homocistinúria. Entendi. Gente, alguém tem algum conflito de interesse com esse tema? Para declarar? Difícil, né? 90 pessoas, né? Então, podemos caminhar para consulta pública com recomendação desfavorável, né, em relação às que a gente conversou aqui? Pode ser? Todos concordam? Curioso que, na verdade, nem é embalado no Brasil, né? Produzido e envasado no Canadá. Então, assim, tem nenhuma etapa de processo no Brasil. Que também é doença ultra rara, Mas é um né? importador. Então, ninguém vai ter interesse em fazer produto aqui. Não tem condições de montar uma fábrica para fazer um negócio para 90 pessoas. Né? Esquece.
Ele deve ter uma fábrica para o mundo todo, né? Deve ser uma fábrica para o mundo inteiro. Aí sim. Então, vamos caminhar desfavorável e ver o que vem de contribuição na consulta pública.